Olá, queridos estudantes de Química! Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Muito bem, que maravilha! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do meu canal. Eu sou o professor Marcelo e nesta videoaula nós vamos estudar polaridade das ligações covalentes. Vamos que vamos! Uma ligação covalente pode ser polar ou apolar. Vamos iniciar o nosso estudo pela ligação covalente polar. Então, observe este exemplo. Aqui está a fórmula molecular do fluoreto de hidrogênio. Quando ele é dissolvido em água, passa a ser chamado de ácido fluorídrico. A eletronegatividade do flúor é igual a 4 e a eletronegatividade do hidrogênio é igual a 2,1. Como o flúor é um átomo mais eletronegativo que o átomo de hidrogênio, os elétrons da ligação covalente presente na molécula do fluoreto de hidrogênio são atraídos com mais força pelo núcleo do átomo de flúor. Tal fato faz com que os elétrons da ligação covalente fiquem mais próximos do átomo de flúor. Isso gera na molécula duas regiões distintas, uma região em que há maior densidade eletrônica que a outra. A região em que a densidade eletrônica é maior é o polo negativo da molécula, e a outra região é o polo positivo da molécula. A gente diz que o hidrogênio adquiriu uma carga elétrica parcial positiva e o flúor adquiriu uma carga elétrica parcial negativa. Nesta figura, eu representei apenas os elétrons da ligação covalente entre os átomos de hidrogênio e flúor. Eu coloquei uma linha tracejada imaginária no centro da molécula para representar o fato de os elétrons da ligação covalente ficarem mais próximos do átomo de flúor. Como este tipo de ligação covalente gera polos elétricos na molécula, ela é classificada como ligação covalente polar. Observe que a ligação covalente polar ocorre quando os átomos participantes da ligação possuem valores diferentes de eletronegatividade. Isso significa que, quando a diferença de eletronegatividade entre os átomos participantes de uma ligação covalente não é igual a zero, a ligação covalente é polar. Muito cuidado com esta representação. Não há formação de cátion e nem de ânion como ocorre na ligação iônica. Os dois elétrons da ligação covalente pertencem a ambos os átomos participantes, só que eles ficam a maior parte do tempo mais próximos do átomo mais eletronegativo. Beleza? Agora vamos estudar a ligação covalente apolar. Como exemplo, eu coloquei a fórmula da molécula do gás oxigênio. Os átomos da molécula do gás oxigênio possuem o mesmo valor de eletronegatividade. Logo, os elétrons das ligações covalentes presentes nesta molécula não são atraídos com mais força por nenhum dos dois átomos. Tal fato não gera polos elétricos na molécula do gás oxigênio. Então, olha aqui esta representação. Eu coloquei aqui apenas os elétrons das ligações covalentes da molécula do gás oxigênio. Eu coloquei esta linha tracejada imaginária no centro da molécula para representar que os elétrons das ligações covalentes não ficam mais próximos de um determinado átomo. Observe que eles não ficam mais para a direita e nem mais para a esquerda. Eles estão centralizados na minha representação. Como os átomos participantes de cada ligação covalente possuem o mesmo valor de eletronegatividade, a diferença de eletronegatividade entre eles é igual a zero. Portanto, na molécula do gás oxigênio, as duas ligações covalentes são apolares. Galera, a gente pode concluir que uma ligação covalente é polar
quando os dois átomos participantes da ligação possuem valores diferentes de eletronegatividade. Logo, a diferença de eletronegatividade entre eles não é igual a zero. E numa ligação covalente apolar, não há diferença de eletronegatividade entre os átomos participantes da ligação. Logo, a diferença de eletronegatividade entre os átomos da ligação covalente apolar é igual a zero. Quanto maior é a diferença de eletronegatividade, ΔE, entre os dois átomos de uma ligação, maior é a polaridade da ligação. A ligação iônica é polar, pois ela é formada pela atração entre um cátion e um ânion. Num composto iônico, há uma região de carga elétrica positiva, que é o cátion, e outra região de carga elétrica negativa, que é o ânion. Beleza? É bem tranquilo identificar se uma ligação é covalente polar ou apolar. Certinho? Então já estou indo. Se você gostou desta videoaula, por favor, deixe aquele seu like bem bonitinho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, o que você está esperando? Me ajuda aí! Se inscreva já! De coração, eu agradeço muito a sua presença. Até a próxima videoaula. Tchau, tchau! Fui!